Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área pela Bandeirantes. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela cumplicidade aqui com a Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia, focando o futebol de Campinas, do Brasil e também do planeta. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta dá o pontapé inicial na Série B domingo, 18 horas, contra o Coritiba em casa. Brigatti voltará a utilizar o esquema com 2 zagueiros e 2 laterais. Dudu Scheidt, ou Scheidt, é liberado ao Operário e aumenta a lista de saídas da Macaca. Jogador de 23 anos, foi emprestado à equipe de Ponta Grossa até o final do ano. Guarani anuncia oficialmente a contratação de Lucas Paraíso, atacante que estava na Portuguesa. Acerto em definitivo envolve a compra de 40% dos direitos econômicos e do jogador por parte do Guarani. Vinícius Cauê, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, também está próximo de ser anunciado. Detalhes do negócio serão definidos na tarde desta quinta-feira, mais conhecido como ontem, quando o atleta desembarca em Campinas. Claudinei Oliveira confirma retorno de Léo Santos aos treinamentos. Com Tiquinho Soares no banco, o Botafogo venceu o Atlético Goianiense por 1-0 no Engenhão. Mateu Ponte marcou o gol que levou o time carioca à primeira vitória do Brasileirão. Após demissão de Thiago Carpini, São Paulo acerta com Luiz Zubeldia até o final de 2025. Técnico argentino tem 43 anos e estava sem clube desde janeiro, quando saiu da LDU, após passagem com 40 vitórias em 71 jogos e título da Sul-Americana. Chuva atrapalha e Norris é pole position do sprint do Grande Prêmio da China. Na bandeirada, Alonso, Hamilton e Norris se revezaram no primeiro lugar. Britânico da McLaren teve volta deletada e devolvida e larga nesse sábado ao lado do heptacampeão da Mercedes. Grande Prêmio da China acontece no domingo às 4 horas da manhã com transmissão da Band. Rádio Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho pelo WhatsApp eu vou informar, vou divulgar, vou dar espaço para sua mensagem. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o encerramento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, no Newton Santos, o Botafogo venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Amanhã, 4 da tarde, Maracanã, abertura da terceira rodada. Jogam Fluminense e Vasco. 18h30, Grêmio e Cuiabá, além de Red Bull Bragantino e Corinthians. 9 da noite, tem o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Já no domingo tem Bavi, 4 da tarde, Vitória e Bahia. Além de Palmeiras e Flamengo que jogam no Allianz Parque, tem ainda Atlético Paranense Internacional. 18h30, Botafogo e Juventude, além de Atlético Goianiense e São Paulo. E vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Pois é, mais uma edição da Pezona. Cobertura total aqui pela Rádio Bandeirantes e também pela TV Band. Logo mais, 19 horas, tem Novo Horizontino e CRB. No mesmo horário, Botafogo e América Mineiro. Além de Operário, que vai jogar em Ponta Grossa diante do Avaí. Amanhã, 3h30, Chapecoense e Ituano. 4h30, Santos e Paysandu. 5 da tarde, Amazonas e Sport Recife. 18 horas, Ceará e Goiás. Domingo, 18 horas, Ponte Preta e Coritiba. Segunda, 9 da noite, Vila Nova e Guarani. E na terça-feira, também 9 da noite, jogam Brusque e Mirassol. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Família Diane em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diane, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Também não é problema meu. Problema meu aqui é ler as mensagens. Com a permissão do amigo, vou quebrar o protocolo para parabenizar o Vôlei Campinas pela projeção nacional. Classificado para a grande final da Superliga de Vôlei. Legal, cara. Bem lembrado, viu, Wagner? Eu também fiquei muito feliz com o resultado e o Vôlei de Campinas está projetando o nome da cidade para todo o Brasil. Tá bom? Obrigado. Agora, meu amigo, só lembrando, só mensagem de texto. Ivanildon. Legal? Ansioso para ver o maior reforço da Macaca na Série B. A ausência do polvidieiro no banco. Bom final de semana, CH. Você tem razão, Thiago Barba. Concordo com você. CH, essa diretoria é uma mosca morta mesmo. Vai fechar a janela e no setor que mais precisa a zaga não contrata ninguém. Dilson do Guarujá. Concordo para você. Não com a mosca morta, mas que precisava efetivamente contratar zagueiro e não contratou, eu lamento muito. Pode ser até que no final do dia a gente fique sabendo de alguma coisa, mas... Tirando os times do interior de São Paulo, os times que irão disputar a Série B, a maioria são times da capital de seus estados e times considerados grandes. Será uma Série B equilibrada este ano, tirando o Santos. Terá uns 10 times com grandes chances de jogar a Série A. Marcelo Pimentel. Verdade, vai ser bem complicada essa Série B. Bom dia, Bate Pesado. Bom dia, Aguinaldo. Se o Guarani contratar pelo menos mais 2 zagueiros bons e não entrar com o Camacho como titular, já fico satisfeito. Abraço e ótimo final de semana. Bom,
eu acho que você não vai ficar satisfeito se for por isso, porque o Camacho vai jogar e o Guarani não sei se vai dar tempo de contratar zagueiro. Lamento em informar o amigo, mas essa é, como diria o meu amigo Gilberto Sufi, é o que temos para o momento. Aliás, você que está em casa nos ouvindo, Gilberto Sufi, boa recuperação. Gilberto Sufi agora está com dengue, meu Deus do céu. Já não bastasse os outros problemas. E Meia, nem eu vou. Meia não vem. Eu sei que o presidente gosta muito de volante. Que confusão aqui, meu irmão. Vamos esperar para ver o que Deus os ajude. Ivan de Sumaré. Tá bom, Ivan? Obrigado, viu? Um grande abraço para você. E a hora certa é 11h41 agora. É hora da Ponte na Band. Acionando o Vladimir Catarino. CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Chegou a hora, né? Depois de muita espera, expectativa, ansiedade por parte do torcedor pontepretano, a Macaca começa no domingo a sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro desafio em casa, no estádio Moisés Zucarelli, majestoso, confronto contra o Coritiba. Já uma pedreira, né? O Coritiba vem pressionado, rebaixado da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, não fez uma campanha convincente no Campeonato Paranaense, foi eliminado na fase semifinal, pressão para cima do técnico Guto Ferreira, que o torcedor pontepretano conhece muito bem. Mas o adversário, o problema é dele, né? A nossa preocupação, a preocupação do torcedor pontepretano é com a Macaca. Daqui a pouco tem entrevista coletiva com o técnico João Brigatti. A expectativa é que ele passe mais detalhes do time que vai mandar a campo. O certo é que o esquema tático vai mudar. O Brigatti terminou a Série B do ano passado e também durante o Campeonato Paulista deste ano, escalando o time no esquema com 3 zagueiros, funcionou, né? O time chegou às quartas de final do Campeonato Paulista, mas a tendência é que o Brigatti abdique deste esquema tático de 3 zagueiros, volte a escalar com 2 zagueiros, e aí fica a dúvida se vai com 3 meias e 3 atacantes ou 4 jogadores no meio-campo e 2 no ataque. Essas dúvidas poderão ser dirimidas com o técnico João Brigatti na entrevista coletiva que ele concede daqui a pouco. A CBF definiu a arbitragem para este jogo, partida importante aí de abertura do campeonato para as duas equipes. O baiano Emerson Ricardo de Almeida Andrade, ele vai ser responsável por apitar Ponte Preta e Coritiba. No VAR estará o Carlos Eduardo Nunes Braga do Rio de Janeiro. A equipe de arbitragem para esta partida, a Ponte, na expectativa de uma boa estreia, conta, claro, com o apoio do torcedor para começar muito bem a sua caminhada nesta Série B do Campeonato Brasileiro, domingo, 18 horas, contra o Coritiba, CH. Bom, nós tivemos ontem sorteio de ingressos, a expectativa da diretoria, e eu também acho que por ser estreia, um jogo domingo à tarde, né, no Majestoso, provavelmente uma temperatura agradável, né, não tá tão calor assim, essa coisa toda, a estreia do time, alguns reforços devem jogar, então eu tenho uma boa expectativa de público aí, pelo menos uns 8 mil, 7 mil torcedores. Eu tenho quase que certeza que estarão lá prestigiando a Ponte Preta. Então, vamos aguardar, né? Como diria aquele, lugar de pontepretano vivo é no Majestoso. Que assim seja. Valdemir Gomes, chegando na parada. O Tigrão tá chegando agora para comentar a Ponte. Bom dia, Tigrão! Alô, CH, um abraço a você, bom dia. Bom dia aos amigos do Nossa Área. Bom, chegou, né? Chegou a sexta-feira que antecede a estreia das equipes campineiras na B-Zona do ano de 2024. Algumas mudanças aconteceram, a expectativa é muito grande, o torcedor da Ponte está com muita saudade da sua equipe. Foram 10 contratações no total e a gente tem essa informação aí de que provavelmente o Brigatti vai com 2 zagueiros. E aí a dúvida, 2 zagueiros e 3 no meio e 3 na frente, ou 2 zagueiros e 4 no meio e 2 na frente. Acho que o 4-4-2 nesse primeiro momento seria mais indicado, mas não tem nenhum absurdo se ele optar em ter um time teoricamente mais agressivo com 3 atacantes jogando na frente e, obviamente, agredindo mais a equipe do Coritiba, que tem um orçamento maior do que a Ponte, é um dos jogos já na estreia mais difíceis do campeonato, e a Ponte, claro que tem
toda a pretensão do mundo de largar bem na competição e ganhar o jogo. A expectativa é gigantesca e o torcedor está com muita saudade de ver o seu time e deve ver a nova macaca da sequência da temporada 24, depois da intertemporada, estreando na Bezone, quem sabe para fazer uma boa campanha. Essa é a nossa torcida. O torcedor da Ponte tem que comparecer, apoiar o time do começo ao fim, porque é um campeonato de regularidade. E é sempre muito importante somar desde o início, para depois não ter que ficar aí com um imenso passivo e muita preocupação, como a Ponte ficou no campeonato do ano passado. Boa sorte para a Macaca, provavelmente um 4-4-2, e a gente fica aqui na torcida para que tenhamos um grande jogo e para que a Macaca estreie bem na competição. Obrigado, Tigrão, pelos seus comentários. É a nossa expectativa, mas nós temos que efetivamente falar a verdade aqui, né? Tudo é novo, não é? O campeonato é super difícil, complicado, equilibrado. Deixa eu ver se eu tenho aqui um provável time do Coritiba para dizer, do professor Ival Champagne. Eu tenho que procurar aqui informações. Estatística, contratações. Estou tentando pegar alguma coisa aqui sobre o Coritiba. Contratou o lateral Johnny. Deixa eu ver quem que é Johnny. Veio do Fluminense, 22 anos. Não é? Professor Guto, tenho o maior respeito pelo Guto, e o Guto é um treinador que tem condição de levar o Coxa de volta para a primeira divisão. Mas vamos combinar o seguinte, Guto, você começa a fazer um bom trabalho a partir da outra rodada, tá? Nessa você, né? Você não vai tão bem assim, não. O jogo vai ser equilibrado, tirando a brincadeira. Não tem aqui, né? Na verdade tem, mas pelo tempo aqui eu não consigo encontrar. Mas de qualquer maneira, vamos ver se à tarde eu já tenho um provável time do Coritiba pra gente debater à tarde no programa das 5 horas, tá bom? 11h48 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Bugre joga na segunda-feira, pega a equipe do Vila Nova fora de casa, primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani bastante diferente, né? Um grupo bastante modificado aí com relação ao Campeonato Paulista e também a Série B do ano passado. Bugre que está anunciando oficialmente a contratação do atacante Lucas Paraíso, estava na Portuguesa, parte dos direitos econômicos adquirida pelo Bugre. Vem aí mais um atacante para reforçar o sistema ofensivo do Guarani. O Guarani também deve confirmar oficialmente hoje a contratação do lateral esquerdo Vinícius Cauê, vindo do Atlético Paranaense. Já está em Campinas e hoje deve acontecer a definição e o anúncio oficial da contratação do jogador. Quem falou em entrevista coletiva foi o técnico Claudinei Oliveira. Ele fala sobre as contratações, Guarani trazendo jogadores importantes aí, reforçando o grupo, é a expectativa para a estreia e toda a disputa da Série B. Vamos ouvir o técnico Claudinei Oliveira. Eu acho que a gente fez bons movimentos de mercado, né? Conseguimos reforçar bem a equipe. Essa questão de janela é complicada, é muita concorrência para buscar atletas e a gente conseguiu chegar na frente em algumas situações. Em outras a gente não chegou na frente, mas já tinha trabalhado com os atletas, eles optaram por vir para cá até para já conhecer o trabalho. E a gente procurou aproveitar da melhor maneira possível. Eu acho que nem todos fizeram toda a pré-temporada, alguns foram chegando depois, né? Foram sendo contratados, mas a gente procurou aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que nós tivemos. Eu acho que foi uma boa intertemporada, né? Pré-temporada, intertemporada, como queiram chamar. Eu acho que a gente está bem preparado, faltam aí, né, 3 treinamentos até a estreia. Eu acho que a gente está bem preparado, nós estamos bem preparados, estamos bem treinados. O que vai faltar um pouco é ritmo de jogo, né? A gente vai enfrentar um adversário que vem jogando, jogou quarta-feira e assim, tudo é ruim, né? Você jogar muitas vezes é ruim, você ficar muito tempo sem jogar é ruim, que você perde o ritmo de jogo. Por isso que a gente fez 2 jogos treino, apesar de não ser a mesma coisa, a gente procurou simular uma partida ali nos jogos treino, mas não é a mesma coisa, não tem aquela preocupação dos 3 pontos, mas eu acredito que a gente tá bem preparado para a estreia, que a gente pode fazer uma boa estreia e Deus nos abençoe, a gente possa trazer os 3 pontos de Goiânia. Palavras, portanto, do técnico bugrino. Guarani e Vila Nova na segunda-feira vai ter a arbitragem de Wallace Martins Lopes, do Maranhão. O árbitro de vídeo vai ser o catarinense Rafael Trace. Fica a expectativa, né, CH, por uma boa estreia e por uma boa campanha do Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro.
Obrigado, Vlad, pelas suas informações. Ainda repercutindo um pouco da entrevista do professor Claudinei, mas ele demonstrou, e também não poderia ser diferente, né? Bastante otimismo. Ele colocou várias vezes que o time está extremamente treinado, preparado, né? Citou alguns aspectos que são muito importantes, não é? Disse sobre o Camacho, que pediu para o jogador e foi assim nos treinamentos, só que treino é uma coisa, jogo é outra. Mas ele disse que teve uma conversa com o Camacho e que solicitou a ele que tem que ter um comportamento sem a bola de mais intensidade, não é? É diferente, o jogo praticado, a bola é a mesma, o tamanho do gramado é o mesmo, a grama é verde, o tamanho das balizas é absolutamente igual da Série A, só que o futebol praticado na Série B requer um pouco mais de energia. Então essa energia foi solicitada ao Camacho. Dá um tempo, de repente, eu não acredito. Mas como tem algumas peças que são novas e houve tempo agora para o Claudinei treinar o time, mais de 30 dias, a expectativa é que aconteça a melhora. O problema é que o Guarani vai enfrentar fora de casa o Vila Nova, que quando joga no Oba é muito forte e que vem de uma sequência legal. Acabou de ganhar do Cuiabá 2-0 pela Copa Verde, no meio de semana. É um time que está azeitado, está ajustado. Então, para o Guarani conseguir pelo menos um empate, vai precisar jogar um futebol bastante competitivo. E para comentar o Guarani, que joga na segunda-feira, ele está de volta. Valdemir Gomes. Guarani só na segunda-feira, né? Segunda, 21 horas, lá em Goiânia, contra a equipe do Vila Nova. Também muita expectativa com relação a qual esquema o Claudinei Oliveira vai utilizar. Muita expectativa com relação àquilo que o time poderá produzir, a que tipo de evolução que ele poderá mostrar depois de praticamente 2 meses de treinamento. Lógico, a partir do momento em que o Guarani não mais participou do Campeonato Paulista, depois do encerramento da 12ª rodada. Caras novas, jogadores muito interessantes. Eu gosto muito do Luan Dias para tentar organizar, para tentar fazer essa bola chegar do meio-campo para frente, para fazer essa bola chegar com qualidade para o Caio Dantas, que é um cara que é fazedor de gols, que onde passou foi artilheiro, que tem muita facilidade para botar a bola para dentro. Então, uma preocupação existe com a zaga, mas o treinador teve tempo de sobra para posicionar melhor. Tem aí a questão da contusão do Léo Santos. Nós não temos os times. Eu acho que vamos conhecer o time do Guarani que estreia lá pelas 20 horas da segunda-feira e conhecer o time da Ponte que vai estrear aí mais cedo no domingo, né? O Guarani na segunda, mas o Guarani no domingo nós vamos conhecer o time da Ponte 18 horas do domingo e o do Guarani às 20 horas da segunda-feira. Boa sorte pro Bugre, é jogo duro, tinhoso, pressão, público em cima, mas o Guarani tem que estrear bem. E é diferente estrear fora do que estrear em casa. Se beliscar um ponto lá, estará de muito bom tamanho. A vitória, claro, que é sempre muito bem-vinda e muito melhor. Mas esse campeonato de regularidade mostra esta projeção e este planejamento. Somar o máximo possível em casa e beliscar o que der fora de casa. Vitória, o melhor dos mundos, um empate do Guarani contra o Vila Nova na largada, fora de casa, para mim também eu considero um grande resultado. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Para destacar o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo mais 19 horas, no Jorge Ismael de Bias, em Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e CRB. O provável Novo Horizontino de Eduardo Batista com Jordi no gol, César Martins, Luizão e Chico, Rodrigo Soares ou Raul Prata, Giovani, Marlon, Fabrício, Daniel e Heverson, Neto Pessoa e Vagninho. O CRB, do técnico Daniel Paulista com Matheus Albino no gol, Hereda, Fábio Alemão, Simon e William Formiga, Falcão, Rômulo e GG, Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Apita o jogo Diógenes, José Padovani e Andrade do Espírito Santo. O árbitro de vídeo será Daniel Vitor Costa Silva de Minas. 19 horas, a bola rola em Novo Horizonte, no interior paulista. Tem a largada do Campeonato Brasileiro da Série B, Novo Horizontino e CRB. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana. Só lembrando que nesse final de semana começa a Série B, que você confere muito melhor aqui pela Rádio Bandeirantes. Jogo da Ponte no domingo e o jogo do Guarani na segunda-feira. Neste programa, no Nossa Área, voltaremos na segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá! Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas.